Uma dupla hoje fera aqui no assunto. Antes de apresentar para vocês, vamos contar a história da fisiculturista? Pois é, recentemente faleceu. A gente vai entender o que aconteceu. A proteína em excesso? Será que é tão perigoso assim? Olha lá. No dia 19 de julho de 2017, foi divulgado na mídia internacional a morte da fisiculturista Megan Hifford, de 25 anos. Depois de 2 meses após o ocorrido, a CNN da Austrália revelou que o que causou a morte de Megan foi uma dieta excessiva de proteína. Megan tinha uma desordem no metabolismo de proteína, que impedia o seu corpo de quebrar a proteína ingerida de forma adequada e fazia acumular nitrogênio em forma tóxica de amônia em seu corpo. E como sua dieta possuía um teor elevado da substância, ela acabou falecendo. Michelle White, a mãe da fisiculturista, diz que não havia como saber que a filha tinha esse problema, pois não há uma rotina de testes para isso. Ela apenas começou a passar mal e entrou em colapso. Tá aí, vamos discutir um pouquinho e vamos falar do que interessa, que é ensinar as pessoas a escolher essa proteína, como fazer isso nas condições, né, corretas. A gente tem aqui hoje o nutricionista Rogério Oliveira, bem-vindo. O endocrinologista, Dr. Renato Ziri, também bem-vindo. Boa tarde. Até pra gente começar o assunto, porque os dois aqui, cada um com a sua participação dentro, né, desse conteúdo, eu vou direcionar, mas para abrir, não tenho como não te perguntar e citar o caso, né, da fisiculturista. De fato, um excesso de proteína, ele está ligado com qual problema para, né, a gente chegar aí nesse estágio e até no final da locução vocês ouviram. Ela entrou em colapso, enfim, e começou a passar mal e ela não teve nem como ser ajudada, enfim, não teve tempo. O que acontece com o corpo então, doutor? Bem-vindo. Boa tarde ao telespectador. O que a gente sabe é que no caso dela especificamente, ela tinha esse defeito, né, do metabolismo, que fazia com que ela não conseguisse metabolizar a proteína. Tá. Geralmente esses defeitos são muito sutis, a gente não percebe. Como ela consumia muita proteína, acabou que ela não conseguiu sintetizar o amônia e começou a ter consequências, né, como mal-estar, sonolência, e aí a mãe encontrou ela em coma, provavelmente pelo excesso de proteína que não foi metabolizada. E aí depois que ela faleceu é que descobriram que ela não tinha, enfim, que ela não metabolizava corretamente. Sim, esses erros inatos do metabolismo, eles são muito raros. Então, a gente acredita que o erro do ciclo da ureia seja 1 para 8.000. Tá, que é o caso do que ela tinha. Então, Megan. O que seria esse ciclo da ureia? Até assim, claro, a gente sabe que é a exceção, não é a regra, mas é muito bom que as pessoas estejam bem informadas a respeito disso, né? O que seria, então, esse ciclo da ureia? Então, o metabolismo, o que acontece? A pessoa ingere o alimento e uma série de reações em cadeia enzimáticas fazem com que a pessoa quebre isso para crescer, para poder pensar. E o metabolismo, então, ele é toda essa série de enzimas que participam. Tá. O ciclo da ureia, ele quebra as proteínas. Então, quando ela consumia muita proteína, o que acontece? Ela não conseguiu metabolizar essa proteína, que formou nitrogênio na forma de amônia, e teve um dano para o cérebro e para o corpo. Agora sim, ela precisou ingerir em excesso para que aparecesse esse erro. Se ela talvez tivesse uma vida que ela ingerisse numa forma correta e até saudável e indicada, talvez não teria nem aparecido. Sim, muitos desses erros inatos do metabolismo, eles têm relação com o consumo excessivo de alimentos ou sintomas muito inespecíficos. Tá. Então foi se investigar o porquê que ela teve, né, qual foi a causa mortis dela, e viu que tinha esse erro inato do metabolismo que é transmitido geneticamente. Ah, e é genético. A gente tem um vídeo, inclusive, que ilustra um pouquinho desse erro metabólico, vamos dizer assim. Olha lá, na tela para vocês. Olha lá o Então a gente sabe, né, que o metabolismo, então, são essa série de reações que acontecem no corpo, e quando a pessoa se alimenta, ela transforma isso em energia, o alimento em energia. Então isso vai dar energia para se movimentar, para pensar, para crescer. E isso é herdado geneticamente, então a herança de pai e de mãe. Tá. Isso vem através da genética dos genes, nós temos aí milhões de genes, né? E eles dão origem às enzimas que vão fazer com que o nosso corpo tenha um funcionamento adequado. Tá. Então a enzima ela vai lá, quebra a proteína e o corpo dá seguimento na função. E o que é o erro, então, inato do metabolismo? Né? Então a gente tem um gene que é defeituoso, que dá origem a uma enzima defeituosa que não faz a sua função corretamente. Então é como a nossa máquina do nosso corpo não funcionasse corretamente.
E aquela enzima fica ali sobrando na corrente sanguínea. Isso, aí pode levar a uma série de doenças de músculos, neurológicas, e isso vai impactar na pessoa. Olha só que interessante. Então, existem mais de 400 erros inatos do metabolismo que já se conhece hoje em dia. Puxa. Até para quem é especialista, quem mexe com genética, é difícil saber isso, né? Porque são muito sutis. Porque não sai em exame, né? Você não faz um exame, um check-up e você descobre algo do tipo, não. E não tem indicação também da gente fazer de rotina para as pessoas. É só realmente investigar caso comecem aí algumas queixas específicas falando de metabolismo. Então, provavelmente ela deve ter mais pessoas na mesma família que tenham o mesmo problema metabólico, então tem necessidade de ser investigado. No caso dela, só com dieta, provavelmente, né, com uma redução da ingesta de proteína, ela conseguiria resolver essa condição metabólica. A gente vai falar, claro, da questão renal, vamos falar do fígado ligado também a essa parte do excesso de proteínas, mas agora vamos à sua área da nutrição, que é o seguinte, queria abrir te perguntando, o que as pessoas mais cometem de erro? Porque a gente vê cada coisa, né? Sim. Esquecer da individualização da dieta. Então, pegar a dieta da amiga, da colega de academia, da revista, isso é um erro muito grande, né? A gente esquece da individualidade biológica. Pegar o Ducan, abrir o livro... Abrir e fazer, e copiar. Isso é terrível. A gente esquece da individualidade, né? E perde toda aquela situação de objetivo que a gente acaba visando. Então, a quantidade que eu como de proteína é diferente da quantidade que o doutor come, que você come, e é isso que a gente tem que ter muito consciente, porque senão acaba acarretando diversos problemas. Agora, como as pessoas elas estão se apoiando muito da proteína porque estão diminuindo muito o carboidrato, ou não estão sabendo aí como fazer esse balanço, a gente trouxe aqui alguns exemplos, antes até de falar de problemas renais e do fígado do excesso, para a gente dar uma olhada. O que acontece? Eu trouxe minha balancinha, tá mais para lá que para cá, veja. Real Life, aqui é tudo Real Life, realmente é a minha balança, veja, não está nada nova, isso aqui custa R$1, você tem que ter sua balança em casa. Porque eu falei, nós vamos mostrar aqui para o pessoal como é que a gente calcula isso. Tem um quadrinho, Glaucia, eu vou pedir para você colocar, que mostra mais ou menos o quanto o indivíduo precisa no dia de proteína. Então, assim, o que comanda o quanto a gente precisa é o nosso peso ou o quanto a gente gasta no dia? A gente acaba fazendo cálculo pelo peso total. Então, na verdade, é grama de proteína por quilograma de peso total. Então, o indivíduo que pesa 80 quilos, a gente, desde que vise saúde, então ali a população em geral, fica de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Certo. Em atletas, e a gente tem que sempre lembrar, atleta não é exemplo. Atleta não é exemplo de saúde. A gente faz muitas coisas com atletas que são de risco. Né? São momentos muito específicos. Isso chega a 6 a 8 gramas por quilograma de peso de proteína. Ave Maria, proteína é uma quantidade muito grande, muito grande. Então são momentos muito específicos da dieta. Isso aí a gente tenta ficar por volta de 3 meses, 12 semanas no máximo. Então a gente tem que pegar o nosso peso. Sim. Se a pessoa estiver muito abaixo de 80 ou muito acima, pega o peso. Sim. E transforma... Aí, na verdade, a gente identifica a quantidade... 50 quilos. Isso, a gente identifica a quantidade de proteína no alimento. Para ficar mais simples a conta, a cada 100 gramas de algum grelhado, são 30 gramas em média de proteína. A gente vai acabar dividindo, vai somar tudo isso durante o final do dia e vai dividir pela quantidade de peso dela. A gente fica de 0,8 a 1,2 gramas. Não tem erro. Não tem. Então agora vamos fazer um teste. Vamos lá, vamos começar aqui, meninos. Vou ligar, vou colocar um pratinho aqui, porque a gente tem várias dúvidas. Quando nós vamos entender quanto tem de proteína? A gente pesa o alimento pronto? Ou o alimento... Deixa eu zerar ela aqui. Ou... Peraí, gente. Ai. Não, tem que tirar isso aqui, que senão ela vai ficar... Ela tem que ficar no... Peraí. Ela tem que ficar no liso. Tira aqui, Niki, por favor. Senão ela faz assim, ó, e ela não funciona. Isso, minha amiga, obrigada. Então vamos lá, peraí. Liguei. Coloquei. Zerei. Tá. O que a gente pesa primeiro? Eu sempre prefiro pedir para pesar o alimento cru. Cru. Por quê? Na verdade, a gente acaba tendo uma perda de peso disso. O alimento vai desidratar conforme a gente faz. Então, isso fica por volta ali de 30% de perda desse peso. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Tem que levar, porque ele depois, sem um pouco de água e tudo mais... Ele vai ficar mais leve. E aí, mas a proteína continua lá. Exatamente. Então, gente, a pegadinha aqui, ó. Esses 2 pedaços, quanto que deu? 112 gramas de frango. Sim. Em 112 gramas de frango, quanto mais ou menos a gente tem de proteína? Lembrando ali que são 30 gramas a cada 100 gramas, ficaria por volta ali de 30 e poucos. Não vai mudar muito. Nesta quantidade? Nessa quantidade. Aí eu vou fazer o teste que eu vou pegar ali, quer ver?
Eles estão mais ou menos do mesmo tamanho, que as meninas tomaram cuidado de fazer isso. Eu vou colocar aqui em cima porque ela já tá zerada, tá? Ó. Diminui horrores, né? Vai diminuir e aí bastante. isso é pegadinha. Agora, nas calorias, quando você pesa ele pronto, ó, tá vendo? Diminui muito porque perdeu água. Sim. Agora, perde gordura também? Ele vai perder gordura dependendo da forma de preparo. Quanto mais grelhadinho ele for, mais você vai acabar eliminando a própria gordura. Você perde gordura e líquido, na verdade. A quantidade proteica continua aí. Então, se a pessoa quiser fazer um teste, até para quem está fazendo dieta e quiser juntar tudo, pesa antes e depois pesa depois e tem uma ideia do quanto tirou ali das gorduras e de líquido. Sim, exatamente. Interessante isso. Então, ó, não esqueçam dessa parte. Em 100 gramas mais ou menos de filé de frango, de carne, de peixe, nós temos 30 gramas de proteína. 30 gramas de proteína. Nesses três. Nesses três. E no ovinho? A cada 4 ovos, a gente também tem os mesmos 30 gramas de proteína. A cada 4 ovos inteiros. 4 ovos inteiros. Isso. E quantas claras quando a pessoa não come Por volta de 8 claras. 8 claras. Aí a gente assemelha a um bifinho. Exatamente. Aí acho que a gente tem aí também esse quadrinho para mostrar para o pessoal de casa. Agora, a minha questão é a seguinte. Quanto a gente pode notar que essa pessoa já está extrapolando no dia dela? Porque, olha lá que bonitinho. Então, aqui você está falando que era suplementação. Que era onde eu queria entrar agora. Isso. Até agora a gente falou dos alimentos. Só que daí tem o treino, tem isso, tem aquilo. Aí o endócrino, o nutricionista falou, não, eu acho legal você colocar um suplemento. Quando ele é bem indicado e quanto ele tem que compor de proteínas do dia? Então, Carol, antes de tudo, o suplemento é um ótimo suplemento, mas é um péssimo alimento. Ele não pode servir como substituto. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Tá. Ele vem para complementar qualquer deficiência que a gente necessite para aquele paciente, para aquele indivíduo. Tá bom. Na verdade, a gente usa para 2 situações. Ou como carta na manga, praticidade, colocar um shake, colocar o pó dentro de uma água e fazer um shake é fácil, é prático. 2 minutos você fez uma refeição. Ou ele vem para fazer sinalização celular. E aí que entra a principal função do suplemento, que é promover um anabolismo muscular, recuperação muscular, uma série de situações. Na verdade, ele vem para adequar a síntese proteica. Tá. Fisiologicamente, a gente perde de 1 a 2% de massa magra por dia. Tá. A função do suplemento acaba sendo justamente essa, adequar esses níveis, para que a perda de massa muscular não seja tão grande. Tá, e também vai depender a quantidade no dia do peso da pessoa. Sim, e da atividade física que ela faz. Isso é tudo calculado. Em como chama? Um scoopzinho, quanto de proteína? Vai variar muito de marca para marca, mas fica por volta de 25 a 30 gramas. Um scoop. Então, um shake teria a mesma coisa que um filé de frango. Exatamente. De 100 gramas. Exatamente. Só que a gente no filé de frango tem mais substâncias, né? É outra constituição. Isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente substitui um whey, né? Com um alimento natural, né, de origem vegetal ou animal, né? Ali a gente tem o alimento completo. Sim. Tempo de absorção, tudo isso vai diferir muita coisa. Então, assim, se a pessoa ficar entre o 0,8 e 1,2 gramas aí por dia de proteína, ela está num valor ali saudável, mesmo que ela também tenha o suplemento. Sim. Mas aí te pergunto, doutor, quando a gente fala da parte renal e do fígado, que inclusive eu li o material que vocês mandaram, eu achei super interessante, porque eu acreditava muito que a parte renal era algo muito comprometido com o excesso de proteína. Mas eu li ali que nem sempre, que o fígado muitas vezes pode ser mais prejudicado até do que esse ciclo renal. É verdade? É uma questão comum as pessoas pensarem, quero emagrecer, vou tirar carboidrato, vou aumentar a proteína. Então, hoje em dia a gente sabe que as proteínas, né, as dietas com restrição de carboidrato e mais proteína, elas têm um efeito mais rápido de perda de peso em 6 meses, mas em médio prazo a perda de peso é igual. Tá. Então é importante que a gente balanceie, né, os 3 macronutrientes, que são a proteína, a gordura e o carboidrato. Tá. Então, a proteína em excesso, ela pode levar malefícios ao corpo. O que pode acontecer? Problemas renais, problemas de fígado. E também a gente sabe que a proteína animal ela está associada à inflamação. Então a pessoa pode aumentar o risco de obesidade em longo prazo, o risco de diabetes em longo prazo pelo consumo excessivo de proteína animal. Então o ideal sempre, né, como o Rogério já colocou, cada pessoa é uma pessoa, a gente tem que ver a pessoa inteira, se ela tem alguma doença, alguma predisposição, qual que é a melhor atividade física, para poder montar um plano alimentar, um plano de perda de peso. Mas a princípio, o consumo natural que a gente tem
não vai levar a doença em longo prazo. Então isso é importante, até porque a gente abriu a pauta falando da fisiculturista, que é algo genético, é uma doença que pode acontecer, mas não é a regra, é a exceção. Agora, para os outros problemas, a gente não está falando aí de um risco genético, a gente está falando de coisas sérias. O fígado e o rim, o risco de diabetes, obesidade associado ao consumo excessivo de proteína animal. Tá aí. Vamos colocar a perguntinha do público, então? Aí a gente junta tudo, porque tem uma salada linda, tem legumes, vamos dar opção pro seu café da manhã, pro seu almoço e pro seu jantar. Na tela, quem escreveu pra gente. Um beijo, Joyce, obrigada. O que seria muita proteína para uma pessoa com 88 quilos? Dá um exemplo aí, vai, no dia, assim, se ela comer o quê? Então, Carol, seguinte, vamos falar por cálculo, que acaba ficando mais fácil do que a gente quantificar por porção, tá? Vamos lá. O que a gente tem como referência científica, que até 3 gramas por quilo de peso, então aquele 0,8 a 1,2, a gente aumenta até 3. Até 3 gramas por quilo de peso, não existe risco renal, hepático, nenhum tipo de risco, desde que seja um indivíduo saudável. Certo. Que não tenha nenhum problema metabólico. E que pratique atividade física. E que treine. Tem que justificar o consumo da proteína também. Senão vai só estocando. Tá. Certo? Até 3. Então, assim, mas para ela ter uma noção, assim, de muito, vamos falar de quantidades no café da manhã, no almoço e no jantar. É muito comum a gente, sempre quando reduz o carboidrato, aumenta muito o consumo de proteína, aquilo que você comentou. Porque a pessoa começa a ficar com fome, ela não come a salada, ela come mais o frango. Não é verdade? E proteína não dá saciedade, então pouco tempo depois, 2 horas depois, essa pessoa está com mais fome, está com fome novamente, ela vai lá e vai repetir a quantidade proteica. Então, na verdade, ela acaba fazendo ali 6 refeições até com grandes quantidades proteicas. Né? Se a gente for levar em conta 6 refeições com 30 gramas de proteína por refeição, já é uma quantidade muito grande. Tem que justificar tudo isso. E a gente sofre um processo fisiológico também, que é a gliconeogênese. O excesso de proteína vai ser convertido em açúcar, em energia, em glicose. Ah, entendi. Vamos explicar esse, então? Então, tem o excesso que tem os problemas, que pode causar, que a gente já comentou, e esse lance aí que vai ser convertido, enfim, em energia, vai mudar, e deixa o nosso organismo biruta, né? Ele funciona de um jeito, a gente começa a dar outros elementos, ele fica birutinho, ele fala, o que eu tenho que fazer agora, né? Então a gente sabe não só a qualidade, a quantidade do alimento também é importante. Então as pessoas hoje querem ser atletas e ingerem uma grande quantidade de caloria, essa caloria vira gordura, é estocado pelo corpo. Então é importante quando a gente monta um plano alimentar, o Rogério está aqui para a gente conversar sobre isso, não só a qualidade e a quantidade, planejado para aquela pessoa, para o nível de atividade física que ela tem. E de fato, né, muda quando a pessoa pratica tal coisa, quando a pessoa não pratica, muda tudo. Vamos dar um exemplo, vamos colocar a perguntinha do público e depois a gente dá um exemplo de um café da manhã, um almoço e um jantar bacana, então, para você manter aí tudo bonitinho, na tela. Um beijo, Fernanda, obrigada. Para quem sofre com síndrome do intestino irritável, como deve ser a ingestão de proteínas? Se os dois quiserem falar a respeito. Então, o intestino irritável, ele tem uma alta incidência na população e tem muito a ver com a questão emocional. Então, a pessoa percebe que certos alimentos desencadeiam. O ideal é sempre conversar com o médico nutricionista e evitar alimentos muito processados. Os processados são piores, né? São os piores. Então, a proteína, nesse caso, ela não vai uma proteína de origem vegetal, né? Um feijão, teoricamente, não deveria causar. Depende da pessoa, isso é muito individual, o intestino irritável. Eu tenho vários pacientes com intestino irritável e tem alimentos que causam dor e alimentos que não causam. Não, e outra, quando a pessoa tem um momento de nervoso, de estresse, enfim, alguma coisa que mudou ali na rotina pode desencadear. Muitas vezes nem tem relação com o alimento, né? É o segundo cérebro, o intestino, né? Tá aí, que pode ser uma próxima pauta. Vamos para mais uma perguntinha? Ainda não? Então vamos para o nosso exemplo de café da manhã. Vamos lá. Como é que você montaria, assim, a pessoa... Vamos falar num público em geral, que são muitas perguntas que chegam, então eu tenho uma ideia de um perfil, tá? São aquelas mulheres, por exemplo, que até já fazem coisas saudáveis, conseguem introduzir legumes, a proteína e tal, mas que querem perder um pouquinho mais de gordura abdominal, muitas vezes, que eu acho que isso lá no seu consultório deve ser... Não é a queixa? Não adianta, gente. Você pergunta e ele fala, a Carol está chutando. De jeito nenhum. Eu converso com os profissionais, a queixa sempre é a barriguinha. Certo? O que a gente pode fazer para ter um dia bacana, falando um pouco também das proteínas? O que seria um café da manhã legal? Eu acho que consumir ovos pela manhã é sempre mais palatável, inclusive. Colocar para o paciente comer frango, peixe, carne, não fica muito hábito, inviável, né? Não é hábito, não é cultural. Então, o ovo acaba sendo uma facilidade muito melhor. Poderia ser um suplemento proteico? Poderia. Aquele indivíduo que acorda atrasado, que acordou em cima da hora, enfim. Mas a preferência é que ele pare e coma sempre. O alimento é sempre a preferência. Então, ovos acaba sendo sempre, como fonte proteica, uma quantidade bem
uma opção bem interessante. Ovinhos de manhã, e pode ser o ovo inteiro, então. O ovo inteiro, 2 ovos inteiros ali, não teria grande problema. Tá. Aí ela poderia tomar um leite que também tem proteína ou acaba aumentando? Vai acabar aumentando e acaba também aumentando alguns processos inflamatórios. Tá. Então, eu particularmente acabo retirando um pouco dessa lactose, desses antinutrientes que a gente acaba falando e acabo deixando mais a quantidade proteica mesmo pela manhã. Aí ela quer fazer um lanchinho proteico. Ela pode tomar, ao invés de tomar um scoop inteiro, ela toma meio scoop? Então, na verdade, o scoop, ele é calculado. Porque a medida que vem aqui dentro é a mesma para todo mundo. Tá. 30 a 25 gramas, todo mundo que pegar uma colher vai pegar a mesma quantidade. É cálculo para consumir o suplemento proteico. Tá. A gente fica sempre em torno de 0,4 a 0,6 por quilo de peso. Então, tudo acaba sendo na nutrição, tudo um pouquinho de matemática. Tá. Então, suplementação tem motivo para ser utilizada e tem quantidade para ser utilizada. Não dá para sair tomando. Não dá para sair tomando. Então, pode ser um lanchinho desde que o nutricionista... Desde que seja numa quantidade específica. Aí, para um almoço... isso aqui tá bonito, né? Uma bela salada, um prato cheio de legumes... Sim. E essa quantidade de frango que a gente pesou, que deu o quê? 80 gramas de 80 a 100 gramas acaba sendo suficiente para a população em geral ali, não precisa de muito mais do que isso. Aí, à tarde, a pessoa pode ter, de repente, algo proteico também? Pode ser um iogurte ou... Praticidade. Um iogurtezinho? Ou um outro ovinho? Ou outro ovinho, ou aí pode consumir o shake também, se precisar de uma velocidade de refeição, pode até usar o suplemento proteico. E à noite, olha, aqui tem 3 filés, hein? Que bonito esse peixe, hein? Ó, que maravilha. Tá aí. No jantar a gente pode comer mais proteína que no almoço ou o ideal não justifica. É ficar igual, doutor? Acaba não justificando, a diferença acaba não justificando. Se a gente fala de um atleta que vai ter uma demanda ali nutricional mais propícia para aquela situação, a gente até pensaria dessa forma. Tá. Mas quando a gente não fala de atletas, acaba não justificando. A gente faz o cálculo total do dia e tenta fracionar isso igualmente ali, o próximo disso nas refeições. É claro que a gente não pode aqui generalizar, mas falando um pouco até para que as pessoas tenham informação e tenham noção com que a gente ilustrou, é mais ou menos isso. Isso é, digamos assim, é o que você vai fazer, que você vai ter certeza que você está fazendo certo. Exatamente. O bom senso. O bom senso. Ai, adoro terminar a pauta dizendo isso. O bom senso, usem o bom senso. A gente sabe o que faz bem pra gente e o que não faz, né? Exatamente. Tá aí, deixa eu agradecer esses 2 profissionais. Vou passar o contato para vocês. Claro que estão convidados a voltar. Podemos falar aí, você comentou... De dietas para emagrecer, sobre diabetes. Então, e do intestino do segundo cérebro, podemos falar disso, porque sempre chega a pergunta. E você também, claro, eu dei uma olhada lá no seu Instagram, adorei, já tive ideia de um monte de pauta, Nick. Vamos lá, quem quiser saber mais, site do doutor Renato Zilli, é o www.doutorabreviadozilli, com 2 L's e no final.com.br, e o seu Insta, NutriRogério, tudo junto, @NutriRogério, você já encontra tudo. Obrigada. Obrigado. Parabéns. E é sempre muito bom poder ouvir aí exatamente isso. Vamos usar o bom senso. Exato.